Florence Scovel descobriu em 1925 um segredo. Um sinal específico que o universo sempre envia 48 horas antes da prosperidade se manifestar. Ela chamava isso de sinal da abundância. E se eu te disser que você provavelmente já recebeu esse sinal hoje, mas não soube interpretar? Em seus manuscritos mais íntimos, Florence revelou anos de observação, centenas de casos de colheitas abundantes. E em todos, absolutamente todos, o mesmo fenômeno acontecia 2 dias antes. Um padrão tão preciso que ela conseguia prever quando alguém estava prestes a receber uma grande quantia de dinheiro. Você já acordou com uma sensação estranha? Algo importante prestes a acontecer? Aquela expectativa inexplicável, como se o ar estivesse carregado de uma energia diferente. Florence descobriu que isso não é coincidência. É o primeiro sinal. O fluxo da prosperidade se alinhando com sua realidade. Mas aqui está o erro de 99% das pessoas. Elas sentem o sinal e imediatamente duvidam, racionalizam, explicam como ansiedade ou imaginação. E com essa dúvida, bloqueiam o canal que estava se abrindo. Florence atendeu uma mulher em Nova York, desesperada. Perdera o emprego. Estava prestes a perder a casa, sem dinheiro nem para comida. Florence a olhou nos olhos e disse algo que mudou tudo. Você sente uma pressão no peito? Algo se movendo dentro de você. Isso é a prosperidade tentando entrar. A mulher confirmou. Sentia exatamente isso há 2 dias. Florence sorriu. Em 48 horas você receberá uma quantia inesperada de dinheiro. Não procure a origem. Apenas agradeça antecipadamente e mantenha-se receptiva. A mulher saiu confusa, mas obedeceu. No segundo dia, uma ligação de um advogado. Uma tia distante falecera, deixando uma herança considerável. Uma tia que ela nem sabia que existia. O valor? Exatamente o suficiente para pagar todas as dívidas e recomeçar. Mas como Florence sabia? Qual o segredo dessa precisão impressionante? Florence estudou por décadas os ensinamentos ocultos do Egito Antigo. Os sacerdotes desenvolveram um sistema para ler os sinais energéticos do universo. Ela descobriu que nosso corpo físico funciona como um receptor de energia universal, captando ondas de prosperidade antes mesmo da mente consciente perceber. O sinal não vem apenas como sensação física. Florence mapeou 7 manifestações diferentes que sempre precedem a chegada da prosperidade. E o mais incrível, elas seguem uma sequência específica, como uma mensagem divina. O primeiro sinal é uma mudança súbita no padrão do sono. Você pode começar a acordar sempre no mesmo horário, geralmente entre 3h33 e 4h44 da manhã. Florence explicava que esses são horários em que o limiar espiritual está mais fino, sua alma recebendo informações sobre a abundância que está chegando. O segundo sinal são os sonhos com água. Chuva abundante, rio caudaloso, mar calmo, ou mesmo sonhando que bebe água cristalina. A água representa o fluxo da abundância. Quando sua mente subconsciente sonha com água, significa que os canais energéticos da prosperidade estão se abrindo. O terceiro sinal são os sinais numéricos divinos. Você começa a ver números repetidos em todos os lugares. 111, 222, 333. Ou números com significado pessoal. Sua vibração está se alinhando com a frequência universal da abundância. Os números são a linguagem que o cosmos usa para confirmar esse alinhamento. O quarto sinal é uma mudança inexplicável no apetite. Algumas pessoas perdem a fome. Outras desenvolvem vontade intensa por alimentos específicos. O corpo físico se preparando energeticamente para receber a nova vibração da abundância. O quinto sinal são as sensações físicas. Formigamento nas mãos.
calor na região do coração, pressão na testa ou uma sensação de leveza. Seus centros de energia se ativando para recepcionar a energia da prosperidade. O sexto sinal são os encontros providenciais. Você encontra pessoas ou recebe ligações de pessoas que não via há muito tempo. Conversas casuais com significado mais profundo. O universo reorganizando as conexões humanas para criar os canais através dos quais a abundância chegará até você. E o sétimo sinal, o mais poderoso. Uma sensação profunda de gratidão sem motivo aparente. Um sentimento de agradecimento que brota do coração. É a confirmação final de que você está vibrando na frequência exata da prosperidade. Mas existe um oitavo sinal, o mais raro e poderoso. Um sinal que indica que a prosperidade que está chegando não é apenas material, mas uma transformação completa da sua realidade financeira. Florence estava atendendo um empresário que perdera tudo em um negócio frustrado. Ele sentira os 7 sinais, mas estava impaciente e duvidando. Então Florence contou sobre o oitavo sinal. Se você está destinado a receber uma abundância que mudará sua vida para sempre, você sentirá uma compulsão inexplicável para perdoar alguém do seu passado. O empresário ficou chocado. Há 3 dias ele havia acordado com uma vontade incontrolável de ligar para seu ex-sócio que o havia traído anos antes. Ele estava resistindo, achando que era fraqueza. Florence explicou que essa compulsão era o universo pedindo para ele limpar energeticamente o canal, através do qual a abundância chegaria. O perdão não é sobre a outra pessoa. É sobre liberar a energia presa em ressentimento. Abrir espaço para que a prosperidade flua. O perdão é o imã mais poderoso da abundância. Quando você perdoa genuinamente, remove todos os bloqueios energéticos que impedem o dinheiro de chegar até você. O empresário seguiu a orientação. Ligou para o ex-sócio, não para reatar a sociedade, mas para perdoar e liberar o ressentimento. Uma semana depois, recebeu uma proposta inesperada de investimento que multiplicou sua riqueza, além de qualquer expectativa anterior. Mas Florence foi ainda mais longe. Ela descobriu que existe uma forma de acelerar a manifestação desses sinais. Um decreto singular, criado por Florence, combinando palavras em aramaico antigo com afirmações em português. Um decreto tão poderoso. E ela só ensinava a quem demonstrava estar verdadeiramente pronto para receber uma abundância ilimitada. O decreto começa com palavras em aramaico. Malka Deshmaya. Isso significa: Reino dos céus está aqui e agora. Florence descobriu que essas palavras antigas carregam uma frequência vibratória que ressoa diretamente com os nossos centros de energia, responsáveis pela manifestação material. Uma verdadeira conexão com o fluxo da prosperidade. Após essas palavras em aramaico, você deve pronunciar em português: Eu agradeço que a abundância infinita se manifeste na minha vida agora. Todas as portas se abrem. Todos os caminhos se alinham. Toda resistência se dissolve. Eu recebo com gratidão o que já é meu por direito divino. Mas aqui está o segredo que faz toda a diferença. Florence ensinava que esse decreto deve ser pronunciado exatamente às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, durante 7 dias consecutivos. E deve ser dito em frente ao espelho, olhando diretamente nos seus próprios olhos. Por que olhar nos seus próprios olhos? Florence explicava que os olhos são as janelas da alma. Quando você fala um decreto olhando nos seus próprios olhos, você está se comunicando diretamente com sua alma, passando por cima de todas as resistências da mente consciente e subconsciente. Uma comunicação direta com a sua essência.
com a sua verdade interior. Uma de suas alunas mais próximas. Uma mulher chamada Margaret. Seguiu exatamente essas instruções. Margaret enfrentava uma crise financeira severa. Seu marido havia perdido o emprego. Tinha 3 filhos pequenos. E as contas se acumulavam sem possibilidade de pagamento. Uma situação desesperadora para qualquer família. No 3º dia fazendo o decreto, Margaret começou a sentir os sinais. Primeiro veio a mudança no sono. Ela começou a acordar naturalmente às 4h44 da manhã, com uma sensação de paz profunda que nunca havia experimentado antes. Um sinal claro de que algo estava se movimentando no seu interior. No 4º dia, sonhou que estava nadando em um lago cristalino, sentindo a água pura tocando cada poro da sua pele. Uma imagem de purificação, de limpeza, de renovação. Uma metáfora para a limpeza energética que estava ocorrendo em sua vida. No 5º dia, os números começaram a lhe aparecer. 333 no relógio do carro, 777 na placa do ônibus, 111 no troco que recebeu na padaria. Sinais numéricos divinos. Margaret estava começando a se acreditar que algo realmente estava mudando em sua vida. Uma fé crescente em meio à tormenta. No 6º dia, aconteceu algo inesperado. Ela encontrou uma antiga amiga da escola, que não via há 15 anos. A amiga havia se tornado uma empresária bem-sucedida. E durante a conversa, mencionou que estava procurando alguém com as habilidades exatas que Margaret possuía para assumir um cargo de gerência em sua empresa. Um encontro providencial. Uma sincronicidade perfeita. No 7º dia, enquanto fazia o decreto final, Margaret sentiu uma onda avassaladora de gratidão. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ela conseguisse controlar. Era como se todo o universo estivesse conspirando a favor dela. Uma sensação de profunda conexão com o divino. 3 dias depois de completar os 7 dias de decreto, Margaret recebeu uma ligação da amiga oferecendo um emprego. O salário era 3 vezes maior do que qualquer valor que ela havia imaginado ganhar. Mas isso não foi tudo. No mesmo dia, seu marido recebeu uma proposta para trabalhar em uma empresa que sempre foi seu sonho. Margaret percebeu que não havia manifestado apenas dinheiro. Ela havia manifestado uma realidade completamente nova, onde a abundância fluía de múltiplas direções simultaneamente. Uma transformação profunda e completa. Florence explicava que isso acontece porque o decreto não apenas atrai dinheiro. Ele ativa o que ela chamava de consciência crística de abundância. Uma frequência vibracional tão elevada que reorganiza toda a realidade ao seu redor, para que a prosperidade se torne não apenas possível, mas inevitável. Uma mudança de paradigma. Mas existe um elemento crucial que Florence sempre enfatizava. O decreto só funciona se você estiver genuinamente disposto a receber. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas tem bloqueios inconscientes profundos que sabotam sua capacidade de receber abundância. Bloqueios que precisam ser enfrentados com honestidade. Florence identificou os 3 bloqueios mais comuns. O primeiro é o que ela chamava de síndrome da indignidade. A crença subconsciente de que você não merece ser próspero, de que pessoas boas devem ser pobres, de que dinheiro é a raiz de todo o mal. Esses programas mentais funcionam como um antídoto contra qualquer tentativa de manifestar abundância. Crenças limitantes que precisam ser transmutadas. O segundo bloqueio é o medo da responsabilidade. Muitas pessoas inconscientemente sabotam sua prosperidade porque têm medo da responsabilidade que vem com ter muito dinheiro. Medo de ter que gerenciar investimentos. Medo de parentes e amigos pedindo ajuda financeira. Medo de mudar de classe social.
Medos que paralisam e impedem o crescimento. O terceiro bloqueio é o mais sutil e perigoso de todos: a adicção ao drama da escassez. Algumas pessoas se viciaram em serem vítimas das circunstâncias. A escassez se tornou parte da identidade delas. Ser pobre se tornou sua forma de receber atenção, compaixão e até mesmo um senso distorcido de superioridade moral. Um ciclo vicioso de sofrimento. Florence desenvolveu uma técnica específica para dissolver esses bloqueios. Ela chamava de cirurgia energética do merecimento. É um processo que deve ser feito uma vez, mas com total dedicação e honestidade consigo mesmo. Um processo de autoconhecimento e libertação. Primeiro, você deve sentar-se em silêncio e fazer uma pergunta profunda para sua alma. Qual é o medo real que me impede de ser próspero? Não aceite respostas superficiais como falta de oportunidade ou azar. Vá mais fundo. Qual é o medo primal que está por trás da sua resistência à abundância? Pode ser medo de ser rejeitado pelos amigos. Pode ser medo de descobrir que mesmo com dinheiro você não será feliz. Pode ser medo de que seus pais não te amem mais se você for mais bem-sucedido do que eles. Pode ser medo de que Deus te castigue por desejar riqueza material. Medos profundamente enraizados que precisam ser enfrentados. Quando você identificar o medo real, Florence ensinava uma técnica de transmutação imediata. Você deve olhar para esse medo nos olhos e dizer: eu te agradeço por ter tentado me proteger, mas agora eu escolho a liberdade. Eu escolho confiar no amor infinito do universo. Eu libero esse medo com amor e permito que a abundância flua através de mim para abençoar o mundo. Uma libertação poderosa e transformadora. Florence descobriu que quando uma pessoa faz essa cirurgia energética com sinceridade total, algo muda imediatamente no campo energético ao redor dela. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas certas entram em sua vida. As coincidências se multiplicam. Uma nova realidade se manifesta. Mas ela sempre alertava: a abundância que se manifesta após essa limpeza energética vem acompanhada de uma responsabilidade espiritual. Você se torna um canal de bênçãos para outros. O dinheiro que chega até você não é apenas para você. É para você e através de você, para elevar a consciência de abundância no planeta. Uma missão de serviço e amor. Florence contava a história de um comerciante que veio até ela completamente falido. Ele havia perdido tudo em um negócio fraudulento e estava considerando desistir da vida. Florence o ensinou sobre os sinais e o decreto da prosperidade. Em 3 semanas, ele recebeu uma proposta para gerenciar um pequeno comércio. Em vez de apenas aceitar o emprego, ele aplicou os princípios que Florence havia ensinado. Transformou aquele pequeno negócio no empreendimento mais próspero da região. Mas o mais importante, ele se tornou conhecido por ajudar outros comerciantes em dificuldades, ensinando os mesmos princípios que havia aprendido. Esse é o verdadeiro poder dos ensinamentos de Florence. Eles não apenas transformam sua vida individual, criam ondas de transformação que se espalham para todas as pessoas ao seu redor. Quando você se torna próspero, seguindo os princípios espirituais corretos, você automaticamente se torna uma bênção para o mundo. Agora, se você chegou até aqui, não é coincidência. Florence sempre dizia que as pessoas são atraídas para determinados ensinamentos, exatamente no momento em que estão prontas para aplicá-los. O fato de você estar assistindo este vídeo é um sinal de que sua alma está preparada para receber uma nova realidade de abundância. E se você está sentindo uma emoção forte neste exato momento, seja ela gratidão, esperança ou até mesmo uma sensação de urgência,
Saiba que isso é um dos sinais de que a prosperidade já está se movendo em sua direção. Florence ensinou que as emoções são bússolas energéticas que nos mostram quando estamos alinhados com nosso destino de abundância. Mas antes de revelar o segredo final que Florence guardou até seus últimos dias, eu preciso compartilhar algo importante com você. A energia que está sendo movimentada através deste vídeo precisa ser honrada e fortalecida. Florence sempre ensinou que quando recebemos conhecimento espiritual valioso, devemos honrá-lo com uma ação de gratidão. O Super Thanks é mais do que um botão no YouTube. É um portal energético através do qual você declara ao universo que está pronto para receber. A cada Super Thanks, uma onda de gratidão se espalha pelo campo energético coletivo, amplificando o poder de manifestação de todos que assistem. Florence dizia que a gratidão é o ímã mais poderoso do universo. Quando você expressa gratidão por um ensinamento antes mesmo de aplicá-lo, você ativa a lei da atração de forma exponencial. O universo interpreta essa gratidão antecipada como um sinal de que você está vibrando na frequência da prosperidade. Então, antes de continuar com o segredo final, honre esta mensagem e ative sua frequência de abundância usando o Super Thanks. Escolha o valor que ressoa com seu coração e declare ao cosmos que você está pronto para receber prosperidade ilimitada. Agora, sobre o segredo que Florence revelou apenas para seu círculo mais íntimo nos últimos anos de sua vida. Ela descobriu que existe um nono sinal, tão poderoso, que indica não apenas a chegada da prosperidade, mas a transformação completa do seu destino financeiro para o resto da vida. Este nono sinal é o mais raro de todos. Florence diz que só acontece com pessoas que estão destinadas a se tornarem condutos de abundância para milhares de outras pessoas. É o sinal que indica que você está sendo preparado para receber não apenas riqueza pessoal, mas riqueza com propósito espiritual. O nono sinal se manifesta como uma compulsão inexplicável para ensinar ou compartilhar conhecimento com outros. Você pode acordar com ideias claras sobre como ajudar pessoas com problemas financeiros. Pode sentir uma urgência de escrever, falar ou criar conteúdo que inspire outros a prosperarem. Florence explicava que isso acontece porque sua alma está sendo preparada para se tornar um canal de elevação da consciência de abundância no planeta. O universo está se preparando para enviar através de você recursos financeiros que não são apenas para seu uso pessoal, mas para financiar sua missão de elevar outros. Um dos exemplos mais impressionantes foi o caso de uma professora aposentada que Florence atendeu em 1938. A mulher havia sentido todos os 8 sinais anteriores, mas não entendia por que sentia uma compulsão constante de ensinar sobre administração financeira para mulheres da sua comunidade. Florence explicou que essa compulsão era o nono sinal. Em 6 meses, a professora recebeu uma herança substancial de uma tia distante. Mas em vez de apenas desfrutar do dinheiro, ela seguiu a compulsão que sentia e criou um centro de educação financeira para mulheres. O centro se tornou tão bem-sucedido que atraiu investidores e doações de todo o país. A professora não apenas se tornou financeiramente independente, mas sua iniciativa ajudou milhares de mulheres a saírem da pobreza. Florence disse que isso é o que acontece quando alguém recebe o nono sinal e o segue com coragem. Mas aqui está o aspecto mais profundo dos ensinamentos de Florence sobre prosperidade. Ela descobriu que existe uma diferença fundamental entre riqueza comum e riqueza sagrada. A riqueza comum pode ser perdida através de crises econômicas, maus investimentos ou circunstâncias externas. A riqueza sagrada é indestrutível porque está fundamentada em princípios espirituais eternos.
Florence ensinou que quando você manifesta abundância, seguindo os princípios que ela descobriu, você não está apenas atraindo dinheiro. Você está ativando um estado de consciência que torna a prosperidade uma característica permanente da sua realidade. Você se torna uma pessoa próspera, em essência, não apenas nas circunstâncias. E isso nos leva ao decreto mais poderoso que Florence já criou. Ela o chamava de Decreto da Riqueza Sagrada. Este decreto só deve ser usado por pessoas que estão verdadeiramente comprometidas em usar sua prosperidade para elevar a consciência de outros. O Decreto da Riqueza Sagrada deve ser pronunciado durante 21 dias consecutivos, sempre no mesmo horário, e sempre acompanhado de uma ação concreta de generosidade, mesmo que simbólica. Pode ser dar uma moeda para um pedinte, pode ser ajudar um vizinho com uma tarefa, pode ser enviar uma mensagem de encorajamento para alguém. O decreto é Malka Deshimaya. Eu abro meu coração para receber a riqueza sagrada que o Criador destinou para mim. Que essa abundância flua através de mim para abençoar toda a vida. Eu sou um canal de prosperidade divina. Eu manifesto recursos infinitos para cumprir minha missão sagrada nesta terra. Que assim seja, que assim se cumpra, que assim se manifeste agora. Florence ensinou que este decreto ativa o que ela chamava de consciência crística de abundância. Uma frequência vibracional tão elevada que conecta você diretamente com a fonte infinita de toda a prosperidade. Quando você vibra nesta frequência, você não precisa mais lutar por dinheiro. O dinheiro flui naturalmente para você, porque você se tornou um imã vivo de abundância. Mas existe um elemento crucial que faz toda a diferença no poder deste decreto. Florence descobriu que ele só funciona plenamente quando pronunciado em estado de gratidão profunda. Não gratidão pelo que você quer receber, mas gratidão pelo que você já tem, mesmo que pareça pouco. Uma de suas últimas estudantes, uma jovem viúva com 4 filhos pequenos, seguiu exatamente essas instruções. Ela estava tão desesperada financeiramente que às vezes não tinha comida para dar aos filhos. Mas mesmo assim, todos os dias ela encontrava algo pelo qual se sentir genuinamente grata. Antes de fazer o decreto, no 10º dia, ela começou a sentir uma mudança sutil em sua energia. Uma leveza, uma esperança renovada. No 15º dia, uma vizinha, Dona Iracema, ofereceu trabalho em sua pequena oficina de costura. Um trabalho simples, mas honesto, que trazia um pouco de alívio. No 20º dia, um antigo professor de seus filhos, o professor Benedito, ofereceu bolsas de estudo integrais para todas as crianças, na melhor escola da cidade. Um milagre, uma bênção inesperada. No 21º dia, quando ela completou o ciclo do decreto, recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa de seguros havia localizado uma apólice que seu falecido marido, Antônio, havia feito anos antes e que ela desconhecia. O valor da indenização era suficiente para garantir o futuro financeiro dela e dos filhos pelo resto de suas vidas. Uma colheita abundante, plantada com fé e perseverança. Mas a história não termina aí. Inspirada pelos ensinamentos de Florence, ela usou parte do dinheiro para criar um fundo de ajuda para viúvas em situação similar à que ela havia vivido. Um ato de amor, de compaixão. Esse fundo ajudou centenas de mulheres ao longo dos anos e continua ativo até hoje. Um legado de generosidade. Uma prova de que a verdadeira riqueza está em servir. Florence sempre enfatizava que este é o verdadeiro propósito da abundância material. Nos dar recursos para servirmos ao bem maior. Quando você prospera com
esta consciência, você se torna parte de uma rede sagrada de pessoas que estão trabalhando para elevar a vibração de prosperidade de toda a humanidade. Uma corrente de luz que ilumina caminhos. E agora chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Florence ensinou que conhecimento espiritual sem aplicação é como semente que nunca é plantada. Você pode guardar todos esses ensinamentos na sua mente, mas eles só se tornam realidade quando você age baseado neles. A fé sem ação é como um barco sem velas. O primeiro passo é começar a observar os sinais que já estão acontecendo na sua vida. Releia os 8 sinais que compartilhei e identifique quais você já está experimentando. Florence dizia que na maioria das vezes, os sinais já estão acontecendo, mas as pessoas não sabem interpretá-los. São mensagens sutis, mas poderosas. O segundo passo é escolher um dos decretos que ressoou mais profundamente com seu coração e começar a praticá-lo imediatamente. Não espere condições perfeitas. Não espere até se sentir mais preparado. Florence ensinou que a preparação acontece na ação, não antes dela. A ação gera a preparação. A força está no começo. O terceiro passo é fazer a cirurgia energética do merecimento que expliquei. Identifique qual é o medo real que está bloqueando sua abundância e libere-o com amor e gratidão. Este pode ser o passo mais desafiador, mas também o mais transformador. Liberte-se dos pesos da mente e abra espaço para a prosperidade. E o quarto passo é honrar o conhecimento que você recebeu hoje. Florence sempre dizia que quando honramos um ensinamento espiritual, nós nos tornamos dignos de receber ensinamentos ainda mais poderosos. Use o Super Thanks para declarar ao universo que você valoriza esta sabedoria e está pronto para aplicá-la. Uma demonstração de gratidão e compromisso. Mas antes de terminar, eu quero que você saiba algo importante. Florence Scovel Shinn não era apenas uma professora espiritual. Ela era uma mística prática que testou cada um desses princípios na sua própria vida. Ela manifestou abundância, saúde, relacionamentos harmoniosos e uma carreira de sucesso, usando exatamente os métodos que ensinou. Os ensinamentos que compartilhei hoje não são teoria, são métodos comprovados que transformaram milhares de vidas ao longo de décadas. Eles funcionaram para Florence, funcionaram para seus estudantes e vão funcionar para você. Se você aplicá-los com fé e determinação, a fé move montanhas. Agora me diga nos comentários, qual dos sinais você já está experimentando? Qual decreto ressoou mais profundamente com sua alma? Qual foi a sensação física que você sentiu assistindo este vídeo? Florence sempre ensinou que quando compartilhamos nossas experiências espirituais, criamos uma corrente de energia que amplifica o poder de manifestação de todos os envolvidos. Seus comentários não apenas me ajudam a criar conteúdos mais direcionados, mas também criam uma comunidade de pessoas comprometidas com a prosperidade consciente. Uma união de corações e mentes. E se este vídeo tocou sua alma de alguma forma, se você sentiu que recebeu exatamente a mensagem que precisava ouvir hoje, honre essa sincronicidade usando o Super Thanks. Sua gratidão se transforma em combustível energético, que permite que eu continue compartilhando esses ensinamentos transformadores com mais pessoas que precisam ouvi-los. A gratidão é uma semente de prosperidade. Lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Florence sempre dizia que o universo orquestra encontros sagrados entre almas e ensinamentos. No momento exato em que estamos prontos para a próxima expansão da nossa consciência. Um encontro divino. Um chamado da alma. Sua vida está prestes a mudar. Os sinais já estão aí.
Os decretos estão revelados. As técnicas estão explicadas. Agora é só aplicar e confiar no processo sagrado da manifestação. Confie no fluxo da vida. Que a abundância infinita se manifeste na sua vida agora e sempre. Que você se torne uma bênção de prosperidade para todos ao seu redor. E que os ensinamentos sagrados de Florence Scovel Shinn continuem transformando vidas através de você. Um ciclo de amor e prosperidade. Eu agradeço profundamente por você ter dedicado seu tempo para receber esta mensagem. Até o próximo vídeo. Mantenha sua vibração elevada. E seu coração aberto para receber todas as bênçãos que o universo tem preparadas para você. Que a luz divina o guie.